Kenko, mais um episódio. Esse nosso entrevistado de hoje já esteve aqui. Lamentavelmente, nós vamos ter que fazer online, porque presencial é sempre melhor. Depois a gente sai, vai almoçar junto, enfim, a gente consegue botar o papo em dia. Mas as agendas estão apertadas para todos. Eu agradeço mais uma vez, é parceiro, amigo, né, o professor Haroldo Faleiros. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer te encontrar, mesmo que a distância te encontrar, é sempre um prazer, Takashi. É difícil, as nossas agendas e as distâncias que nos separam acabam complicando. Mas a gente precisa marcar aí um almoço de novo, bater um papo, para a gente botar as fofocas em dia. É isso aí. Já deixa marcado, né? Porque esse ano, já adiantando para vocês aqui que acompanham, 15 e 16 de agosto, não, 16 e 17, que é sábado e domingo. 15 é sexta-feira, que é feriado aqui em Sorocaba, aniversário da cidade. Então, 16 e 17 de agosto, nós temos o nosso simpósio internacional, já estamos preparando. O Haroldo sempre está com a gente aqui, participando com nós, na mesa diretiva, científica. Então, é o nosso ponto de encontro, pelo menos uma vez por ano, já deixa marcado aí o fim de semana, né, Haroldo? Vamos ver se esse ano você consegue trazer sua mãe, pelo menos para acompanhar com a gente, ver se a Luísa consegue vir. Olha, tô chavecando ela desde o começo do ano, viu, Takashi? Tá, o convite já está feito. Eu chego para ela e falo, mãe, Takashi cobrou sua presença lá. Você tem que ir. Vou tirar um dia para ir almoçar com você aí em Santo André, e aí vou especialmente para convidar, falar assim, eu vim aqui te convidar, se você não for, vai ser uma grande desfeita, porque aí ela não precisa falar nada, mas ela tem que estar presente lá com nós, que ela é uma querida. Nossa, perfeito. Terapeuta compulturista maravilhosa, Luísa, e mamãe e mentora desse grande profissional aí. Beleza. Tô suspeito para falar dela. Você não pode muito, mas é isso aí. Aqui o KenkoCast, você sabe que você participou dos primeiros, né, aqui presencial, você sabe do projeto que a gente saiu, e ele tem cada vez mais me encantado, Haroldo, porque é uma forma da gente vir bater papo, mais um bater papo de que tem dado muito engajamento com o nosso time, com o pessoal que gosta, né, do tema. Então é sempre uma novidade pra gente, para mim está sendo uma experiência nova, né? E eu estava falando há pouco numa videoaula que eu fiz agora também, aproveitando aqui o estúdio, falei que nós somos da geração que jogamos Atari, né, Haroldo, daqueles joguinhos que não tinha nada, e aprendemos a jogar PlayStation 1. Então a gente foi a galera que fez essa transição, né, da tecnologia. E um pouco sobre isso que a gente fala aqui, né, como a gente cuidar da nossa saúde, como a gente cuidar da nossa qualidade de vida, utilizando dessas novas tecnologias, desses novos recursos, né? E felizmente você tem uma história muito legal, que é essa transição, essa sucessão de tudo que sua mãe fez lá atrás, e você, né, seguindo a carreira da sua mãe, né, por outras vertentes, mas no mesmo segmento, né, da clínica. Então, fala um pouquinho do que é o trabalho que você faz na clínica hoje, né? O que é a sua clínica, o nicho de atendimento, né? A Luísa atende com você ainda, o que vocês atendem hoje e quais são os serviços que vocês prestam aí dentro do seu espaço? Cássio, eu não sei se você está por dentro de tudo que a gente vem mudando. A gente mudou, inclusive, endereço desse último ano aqui. Então, sim, desde outubro eu estou nesse novo endereço. A gente mudou, inclusive, escopos de atendimento, né? Eu me formei na osteopatia, voltei a estudar bacharelado, estou na fisioterapia estudando bacharelado de novo. E a gente ampliou as questões do nosso, tanto eu quanto a minha mãe, com relação à estrutura de trabalho, né? Eu, formando em osteopatia, passei a ter a osteopatia e ortomolecular como meus carros-chefes. Eu ainda trabalho como assessor de personal, né? Então, principalmente para quem é meu cliente, eu faço essa assessoria de treinamento personalizado, ficou muito mais integrativo a relação com o meu cliente. Então, legal, agora eu vejo a parte emocional com a minha mãe, né, que trabalha lá com os florais de bar, a parte física e de micro e macronutrientes acaba ficando para mim, e eu estou com uma menina que faz a parte de drenagem, de estética não invasiva aqui com a gente também. Então, a mudança vem acontecendo conforme a gente vai evoluindo no tratamento e nos estudos. Claro.
A minha mãe se mantém, né? Ela mantém lá com o carro-chefe dela, que é o floral de Bach, a acupuntura dela, que é fora de série. E a menina que está com a gente, que é a Jéssica, ela faz essa parte estética, ela usa o Photon Dome como amplificação de todo o sistema de drenagem. A gente está tendo resultados fenomenais nessa questão estética também. Que legal, que legal. Então, atualizando, eu sabia que vocês tinham mudado, você tinha me dito, eu não fui ainda, não tive a oportunidade de estar aí, como você falou, por a nossa agenda, mas quando eu estiver por São Paulo, Santo André, com certeza eu vou fazer uma visita para vocês aí, né? Estamos te aguardando. E agora, o que eu queria trazer um pouquinho, Haroldo, para o tema, a gente vê, né? Você tá até com um casaco mais, tirando robusto. Santo André aí tá no pezinho da serra, é um pouco mais frio que nós aqui que estamos no interior, né? Aí uma região que tem a serra, né? A Mata Atlântica aí que tá aí do lado. Eu morei em São Bernardo muito tempo ali perto do Riacho Grande ali, então a gente sempre tinha aquela coisa da neblina, do frio. Chega o friozinho, ele chega em São Paulo, em Santo André, em São Bernardo, antes de que em São Paulo, na verdade, né? Então começa agora a mudança de temperatura. É uma época do ano que eu adoro, eu gosto muito mais do inverno, do outono e inverno, do que propriamente do verão. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que isso influencia na vida e no dia a dia do teu paciente? O que muda? Porque a gente percebe o seguinte. Eu te falo de experiência própria pelas minhas atividades físicas. Cara, no friozinho a gente fica mais preguiçoso. O corpo, a gente acaba comendo mais porque tem a questão do frio, o corpo precisa se aquecer, né? Então tem isso tudo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a dieta também, né? Que você falou não só dos micro, mas macro nutrientes, mas principalmente de uma dieta mais equilibrada, mas também que possa suprir essa necessidade de temperatura, né, do corpo. Então, o que começa a acontecer de mudança no perfil dos teus pacientes e dos problemas que eles trazem para você aí na clínica? Quando o frio começa a vir, e particularmente eu sou o cara do verão, tá? Ao contrário de você, eu gosto mais daquele calorzinho, eu gosto mais do sol, mas a gente gosta dos dois lados. Vamos tomar um vinhozinho e fazer uma sopa que também faz bem o time. Mas voltando aqui para a questão do consultório, o que acontece? A primeira coisa que aparece, principalmente aqui para a gente, é a questão respiratória, né? Muita doença respiratória, muita gripe, muita tosse, e tudo isso acaba forçando, aumentam-se as dores por conta do frio, né? Principalmente para quem já tem prótese, para quem já tem cirurgia, para quem tem restrição de mobilidade, isso tudo vai piorando muito. E essa piora acontece justamente porque existe uma vasoconstrição, né? Você, para aquecer o seu corpo, precisa de mais força do seu coração, bombeando o sangue para o sangue chegar mais na periferia. Então, essa alteração metabólica, ela acaba gerando todo um processo de aumento de inflamação por não nutrição celular, né? Como a vasoconstrição aumenta, eu não tenho tanto sangue, tanto fluido passando ali pelas articulações e acaba gerando um pouco mais de dor. E esse ponto que você pegou dessa questão circulatória também, né? Porque você tem uma vasoconstrição natural pelo frio, né? O processo inverso. Mas para nós que somos os pacientes, o Haroldo, a sensação que a gente tem de que dá aquela preguiça, que a gente quer ficar mais quietinho, sem se movimentar muito no inverno, é justamente por isso, por essa mudança metabólica que acontece no nosso corpo? Ela também influencia, né? Tem toda uma questão psicológica, os dias estão mais cinzas, é mais difícil você sair da cama quando está frio, né? Você já está lá naquele quentinho, tem um conforto, você está dentro de casa, fica mais difícil você sair para enfrentar qualquer situação de intempérie quando você está numa situação confortável. Ninguém quer se colocar numa situação onde eu vou ter que enfrentar alguma coisa, ainda mais para fazer atividade física, ou para ir fazer alguma coisa que não gera tanto vontade de ir, né? Que a gente fica mais, eu tenho que ir, mas eu não preciso, não é minha obrigação, mas é minha obrigação e eu tenho que ir, e aí vira nesse conflito. E eu acredito que mais esse fundo psicológico é quem acaba, junto com a parte metabólica,
complementando essa estrutura de não vou sair. Que legal. E aí, pegando esse ponto que você falou duas coisas, né? Nessa mudança do paciente. Vamos falar dessa primeira, que são os problemas respiratórios, né? E a gente sabe que, baseado nas técnicas que a gente se aprofunda, que você é um especialista, que a gente estuda, a gente tem principalmente a atuação dos fótons e a atuação dos íons como um grande carreador de absorção de oxigênio no nosso corpo. Eu vi muito isso na prática com um problema pessoal do meu pai, mas eu queria que você falasse um pouco como é que você trabalha isso, você, a Luísa, nesse aspecto integrativo, para esse perfil de paciente que começa a chegar com esses problemas respiratórios, né? E como você introduz a técnica do PENF nesse sentido de aumento e de melhora de ionização, absorção de oxigênio. Como é que você vê isso? E uma coisa que eu percebo também é o seguinte: quem respira mal, quem está numa crise de problema respiratório, tem muita dificuldade para dormir, né? A própria posição deitado incomoda, tem a questão de, às vezes, dependendo do tipo, tem a questão do catarro, do muco, do próprio fleuma, né? Que é na medicina chinesa, da inflamação, né? Então, fala um pouco de como é que você tem trabalhado isso aí no dia a dia com o teu time. Aqui, quando a pessoa chega assim com características de dores por conta de tosse, a primeira coisa que eu faço é fazer uma liberação da musculatura acessória. Então, a gente vai trabalhar diafragma, a gente vai trabalhar serrátil, a gente vai trabalhar os músculos escalenos, musculatura de as fáscias pulmonares, a gente vai fazer uma liberação. Então, esse trabalho manipulativo já associado com o que a gente usa aqui, o colchonete da Kenko, que já faz o trabalho de ionização. Eu coloco nos pacientes, logo na entrada, eu te falei da outra vez que a gente conversou, que na minha recepção já ficava um Kenkobio e já ficava um colchonete para a pessoa já ficar ali preparada para isso, para aumentar a permeabilidade celular, para melhorar a captação do oxigênio. Então, tudo isso a gente já faz nessa pré-preparação. Quando tem aí a parte de muco, a parte de inflamação de fleuma, que entra mais para a medicina chinesa, eu já peço para minha mãe fazer uma acupuntura auricular para liberar e soltar isso. E concomitante à minha massagem, às manipulações da osteopatia, eu utilizo o Kenkobio em 2 pontos. Eu ponho ele acima da cabeça e ponho no pé, e ele deitando em cima do colchonete, eu faço uma circulação dessa energia como um todo. Então, são 40 minutos aí aproximadamente, onde eu fico estimulando todas as células do meu paciente com o Kenko, além da manipulação, que isso também faz abertura, liberação, melhora a permeabilidade. Por conta de todo esse sistema, gera um conforto maior pós-atividade, pós a massagem, pós o atendimento. Então, é interessante porque, às vezes, o que acontece? A pessoa começa a sentir o sintoma, foi muito interessante você falar disso, porque a gente começa a sentir o sintoma, né, dessa mudança de natural, o corpo começa a se adaptar a esse período de inverno, né, porque aí, num estado como o nosso, estado de São Paulo, você tem aquelas variações muito abruptas de temperatura, né? Então, uma semana tá aquele solzinho quentinho, gostoso, o cara tá fazendo uma atividade porque tá ali, sei lá, 25, 26, até 28 graus, chega até 28 graus, e de repente na semana seguinte entra uma frente fria e cai lá para 12, 10, 15 graus, de madrugada cai para 10 graus. Então, essa mudança abrupta, e quando começa o processo respiratório e não entra o processo inflamatório, se eu chego no teu consultório para você utilizar essas práticas integrativas e utilizar as tecnologias como terapia, eu imagino, Haroldo, que os resultados sejam muito mais rápidos do que quando depois eu já tô todo inflamado, com a gargantona zoada, e ainda aí já entra com, né, com anti-inflamatório, antibiótica, vai com tudo. A característica aqui de São Bernardo, de Santo André, que é a região que eu tô, a gente tem variação de 10 graus no dia, Takashi. Sim, sim. Então, meu dia começa com 15, vai a 27 e volta para 16 à noite. Então, é uma variação muito grande. O corpo sofre com essas intempéries, ele sofre o tempo inteiro, porque ele tem que se adaptar, né? E aí a gente tem lá pela medicina chinesa os 3 aquecedores, né? Então, imagina isso, né? Sim.
De manhã você acorda, tá de blusa. Eu falo que aqui a gente vive um momento cebola. Você vai tirando as camadas e depois você coloca as camadas de volta. Quanto antes a gente consegue fazer a adaptação e gerar para o corpo uma bioativação dele, para que ele tenha mais facilidade nessa permeabilização de temperatura, dessa flutuabilidade de temperatura e se adapte mais rápido, menos intempéries ele vai ter. Então, menos muco eu vou produzir, as chances de eu evoluir de uma gripezinha para uma pneumonia fica muito menor. Né? Então, a tecnologia, nesse sentido, facilita a gente demais. Porque se eu não tenho a parte da tecnologia, o meu trabalho manual aumenta de 3 a 4 vezes para Sim. soltar, por exemplo, a quantidade de muco que está formando ali na região de pulmão. Então, a tapotagem, o trabalho de manipulação de fáscia, o meu trabalho manual aumenta muito. Então, a minha consulta ela fica mais enxuta, mais estruturada com relação à parte de manipulação, efetivamente, quando eu uso a tecnologia. É muito interessante isso, e são alguns anos que a gente vem testando, né, as formas de utilizá-la. E a melhor forma que eu encontrei foi exatamente essa. A pessoa já deita em cima do colchonete, no colchonete eu já tenho a estimulação da fotoionização, e eu faço o pulso eletromagnético cercando os dois pontos, cabeça e pé, que gera um ciclo energético e faz uma renovação Você está fazendo com 2 aparelhos simultâneos ou você faz separados? simultâneos. Simultâneos. Põe um na cabeça e um no pé e a vibro ligada no corpo por 40 minutos. Exatamente. Aí você fecha circuito, na verdade, né? Você fecha o circuito todo, né? Fecha o ponto todo, eu faço a circulação correr o tempo inteiro. Sim. Então, todas as células do corpo, ao mesmo tempo, acabam recebendo o que a gente estudou lá na primeira apresentação que eu fiz, que a gente falou da tisotropia e da piezoeletricidade, onde eu aumento a permeabilidade da membrana celular. Sim. E isso facilita a entrada e saída do sódio, do potássio, então melhora a contração, melhora na captação na célula sanguínea do oxigênio pelo ferro, para o carreamento para dentro da célula, para poder fazer a respiração dentro da mitocôndria. Então, todos os processos metabólicos ficam otimizados. Sim. E isso promove uma saúde um pouco melhor do que se eu não tivesse. Claro, com certeza. Você sabe um ponto que eu acho interessante, você tomou isso, e que a gente vê, isso começa a acontecer agora também. Eu trabalhei bastante tempo, em 2000 até 2005, 5, 6 anos seguidos, no Rio Grande do Sul. Eu cheguei a morar no Rio Grande do Sul, parcialmente eu ficava 15 dias lá e 15 dias em São Paulo, num período. E lá a gente tinha um trabalho muito intenso, por quê? Porque entrava esses processos respiratórios, né? Então vinha. E o que acontece? Aí a gente fecha as casas, aí você tem toda aquela questão de umidade, lá é muito úmido, Porto Alegre, Serra que a gente trabalhava, e tinha também essa questão de contaminação de ar por ácaros, fungos, ar-condicionado, o próprio aquecedor que vem todo zoado. E aí vinha também uma questão de a qualidade do sono com relação, principalmente usar as tecnologias de ionização e de fóton no travesseiro, no ambiente, porque querendo ou não, esses processos respiratórios, as vias respiratórias, elas ficam muito acessíveis nessa época do ano. Então, né, aquela coisa, né? Abre o que as nossas avós faziam, que era maravilhoso, que era ficar colocando os travesseiros, cobertor, no inverno todo, eles ficavam pendurados no sol. Esse solzinho que você falou que é essa variação, então a gente tem que voltar a ter alguns hábitos que são saudáveis de antigamente, né, cara? Isso me preocupa muito, principalmente quem tem filho pequeno em casa, né? Tem que estar atento a isso, né? O sol ele faz o papel que o fóton faz à noite, né? Então, sim, durante o dia eu faço essa exposição. Isso auxilia na alteração da quantidade de bactérias, né? E elimina os fungos, faz com que o travesseiro respire melhor, tira o pó. Isso tudo, para quem já tem um problema respiratório, é de fundamental importância. Claro. A gente acaba não colocando hoje, até porque aqui na cidade
Normalmente as pessoas saem às 7 horas da manhã de casa, voltam às 6 horas da tarde, o período onde deveria ter um solzinho para colocar alguma coisa no sol, já não tem Repõe, mais né? ninguém em casa, né? Você mora em apartamento, se você pendurar um negócio na janela lá, já o síndico já te multa, né? Mudou os hábitos, né? Já mudou os hábitos. Por isso que essa importância da gente trazer para dentro de casa esse tipo de tecnologia à base de fótons de infravermelho que ajuda muito. Uma coisa que eu faço muito também para melhorar a qualidade do ar é colocar as pastilhas, ionizar e umidificar os ambientes com as pastilhas de íons para melhorar a qualidade do ar. Né? Então, Interessante. eu uso bastante no quarto, principalmente nos dormitórios, entendeu? Pra gente ter esse cuidado, porque aí você tem o quê? A água, ali, o umidificador que você coloca no ambiente para melhorar essa qualidade, porque a gente já começa a ter o inverno seco também, né? Então, aquela coisa de você poder melhorar e jogar íons pro ar que você está respirando. Então, facilita bastante, principalmente os processos metabólicos e principalmente os processos neurológicos, né? Então, você relaxa, você não fica naquela tensão, né? A Isso. temperatura é mais fácil de trocar num ambiente mais úmido. Sim, com certeza. E então, agora mudando um pouquinho, se a gente for aqui, usa a entrevista inteira, mas você falou do segundo ponto, que eu achei bem interessante também, que é essa questão da contratura, né? Da questão de mobilidade, da questão do joelho, da questão daquela cirurgia que eu fiz, né? Então, mudou o tempo, tá me doendo o meu joelho porque é aquela cirurgia. Parece coisa que se falava antigamente, mas é uma realidade e você vê isso no teu consultório. Então, o que costuma ser as reclamações maiores nessa época do ano aí, para as dores? Primeiro as artrite e as artrose volta tudo, né? Quem estava com elas estabilizadas, as artrites e as artroses acabam voltando. Ah, minha dor da artrite, ah, minha dor da artrose. Aí a gente tem algumas coisas da ortomolecular que auxiliam, né? Bem difundido já o que o cloreto de magnésio faz para quem tem artrite, tem artrose na lubrificação. Então é um ponto importante para se fazer. E aquecer, sempre se manter aquecido, principalmente pés, né, que é por onde a gente recebe a maior parte do frio no nosso dia a dia, né? Cabeça, para permeabilidade, e os pés são os dois pontos onde a gente tem a maior captação de frio, né? E traz para dentro do corpo aquele frio mais profundo. Então, essa artrite, essa artrose é um ponto. O que a gente não para pensar, Takashi, eu vejo muito, é que quando a gente tem essa retração tecidual, aonde a gente tem a cicatriz, seja ela de acidente, de corte, de cirurgia, ela diminui ainda mais a permeabilidade de líquidos dentro daquele tecido e retrai os tecidos que estão em volta, fazendo mais tensão. Então, às vezes eu tenho lá uma cirurgia que eu tirei o apêndice e eu tenho uma dor na coluna que está relacionada a essa cicatriz, então a minha dor na coluna aumenta porque a minha cicatriz tem uma retração maior porque não está sendo nutrida da forma adequada. É aquele processo que você fala da face que a gente já falou algumas vezes, né? Então, tá aqui na frente repuxando, né? Aquela parte ali no que você falou pra cicatriz, e a cicatriz tá aqui e a dor tá irradiando lá atrás, né? Então o cara acha que é a coluna. Vou lá porque eu tô com a minha coluna. E na verdade você tem que fazer a liberação muitas vezes num outro ponto, né? Da parte, principalmente quando é cicatriz, né? A cicatriz, ela tem uma característica própria que ela não tem uma nova permeabilidade de líquidos, ela não tem, não se cria nessa cicatriz microvasículos de novo, ela só é nutrida via osmótica mesmo. E quanto mais densa aquela cicatriz mais difícil fica a nutrição daquele tecido. E quer queira, quer não, todo tecido precisa ser nutrido. Apesar dele ser só um tecido conjuntivo ali, ele precisa ser nutrido porque senão ele se retrai. Cara, você sabe que isso é eu te falo, escutando isso, reforça ainda mais a minha teoria. Eu não tenho e quero adiar isso o máximo possível. Eu não tenho um corte no meu corpo por cirurgia, para você ter uma ideia. Eu nunca fiz uma cirurgia no meu corpo. Eu morro de medo, eu sou muito cagão para essas coisas. Para não dizer que eu fiz cirurgia, eu fiz de siso um negócio de dente aqui, que você abriu a boca, não teve que cortar nada, e mesmo assim. E eu vejo pessoas, tem uma pessoa da minha família que fez uma cirurgia estética, cara, e tirou
quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim, inconformado. Tirou as costelas, cara, pra modelar o corpo. Você acredita num Cara, negócio desse, cara? acredito. Aí Tem eu, os casos aqui também. aí eu fico imaginando o seguinte, né? A máquina é tão perfeita, se foi colocado na quantidade certa lá, por que que eu tenho que mexer? Né? Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma médica no YouTube falando sobre a dificuldade, você que trabalha com micro e macros nutrientes, a dificuldade que a pessoa tem depois que ela faz uma cirurgia de retirada de apêndice. De apêndice não, desculpa, de vesícula biliar. Tira a ves... Biliar, apêndice, que os caras falam que não serve pra nada, né? Isso. Aí eu escutei esse dia. Nossa senhora. Faz a cirurgia porque vesícula não serve pra nada. Eu falei, cara, se não servisse pra nada, Deus, pelo menos a minha crença, não teria colocado lá, pô. Concorda? Ah, não, é um negócio irrelevante. Pô, não é irrelevante, não é porque ela é pequena, ela é irrelevante. E aí eu assisti uma palestra, inclusive ela é oriental, ela é uma japonesa, essa doutora, não lembro o nome dela. Cara, ela deu uma aula. Ela falou: quem faz retirada tem que fazer reposição nutricional o resto da vida, porque não vai fazer a mesma metabolização sem a sua vesícula biliar. Aí eu falei assim, caraca. Então, eu acho que, claro, se você tem uma necessidade porque você tem uma enfermidade, uma patologia, é uma coisa. Agora, o cara fazer para ficar mais bonito ou para fazer um negócio. Puta, eu acho um negócio tão. Não sei se porque nós somos de uma área de que a gente tem recurso para buscar que não seja tão invasivo, né? Como você falou, o cara sofre da coluna, mas é porque ele teve que fazer uma cirurgia e ele teve uma cicatrização necessária ali. Agora você mutilar teu corpo, cortar teu corpo para poder fazer isso, eu acho isso uma insanidade, cara, insanidade, é um preço muito alto. Tem uma que ninguém dá muita atenção, mas é a tal da abdominoplastia, que os caras fazem e amarram toda a musculatura abdominal. Isso gera uma tensão intra-abdominal tão grande, Takashi, que gera depois apendicite, que pode gerar a pedra na vesícula. Por quê? Porque eu tiro a mobilidade dos órgãos internos, né? Nós Das temos aí a vísceras. mobilidade, motilidade e a gente tem o movimento dos órgãos, né? Fora as peristaltias, todas que já são comuns da gente entender e já a maioria das pessoas já sabem o que é peristaltia. Agora, motilidade e mobilidade são dois conceitos diferentes. A motilidade é uma herança genética e embrionária que os órgãos eles são formados no centro do corpo e conforme você vai se desenvolvendo, eles vão deslocando para onde eles têm que ficar. Então, os pulmões começam no centro do corpo, deslocam lateralmente, o estômago também, vão rotacionando. E esse movimento de rotação, ele existe em todos os órgãos. Quando eu faço uma abdominoplastia, uma lipo, ou até uma cirurgia estética, que aí, para mim, arrancar uma costela é extremamente agressivo, tudo isso acaba sofrendo com as motilidades e as mobilidades. E aí a gente não vai perceber isso de imediato, né? Porque o corpo ele tem adaptações, ele vai gerar uma adaptação que vai buscar outra forma de ficar em conforto, em equilíbrio. O corpo ele sempre busca isso, né? Conforto, equilíbrio e economia. Então, quando ele busca esses três sentidos, ele vai jogando as tensões para as periferias. Então, às vezes eu tenho uma dor no dedinho que não passa de jeito nenhum, que eu não sei como chegou lá e está relacionada a uma cirurgia que eu fiz de abdominoplastia. E aí, é meio maluco da gente falar, mas é o que acontece. eu fico imaginando esse tipo de situação hoje, que você, é uma mulher de 40, 50, mas e quando ela tiver 60, 70, qual o preço que vai custar isso, né, cara? Então, realmente, é um para pensar nisso, porque, mas do que sofre as agressões do nosso organismo, que a gente tá falando agora do inverno, por exemplo, câmbio de temperatura, imagina esse tipo de câmbio, né, quando eu escuto a palavra, a minha amiga vai fazer 360, usa essa expressão de cirurgia, sabe? Não que eu seja contra isso, né? Não é essa. Eu digo assim, qual a necessidade disso, né? Qual a possibilidade disso? Outra coisa que eu acho demasiado. Tá até saindo um pouco mas o bate-papo é bom porque flui, né? Mas eu vi ultimamente, passei por duas amigas conhecidas próximas que passaram por isso e que fizeram cirurgias de redução de estômago, porque, né, ou
É, e fizeram isso porque, ah, não, porque o meu médico recomendou e eu preciso fazer. Mas você olhava que a pessoa não era uma obesa mórbida a ponto de ser uma doença, né? Daquelas que a gente assiste lá no programa do Net Geo, não é bem isso. De 200, 300 quilos. Quilos, que o cara realmente está comprometido, é uma bomba relógio. Às vezes é uma pessoa que tem, sei lá, 120 quilos e 100 quilos, 90 quilos e que consegue fazer um tipo de tratamento, só que é prolongado. Aí as pessoas não querem pagar esse tipo de preço, né, Haroldo? Uhum. É muito mais fácil eu jogar a responsabilidade no colo do outro do que na minha própria, né? Quando eu faço uma cirurgia, se eu engordar de novo, porque meu estômago voltou ao normal, o médico não costurou direito, eu tenho para quem culpar, né? Quando eu tenho que tomar as atitudes, a postura ao meu resultado, eu não tenho para quem culpar, e aí fica mais complicado. São poucas pessoas que têm essa disposição de bater o pé e falar. Não julgando quem faça, tá? Eu já vou deixar claro que vai de cada um escolher o que quer fazer e escolher as batalhas que quer lutar. Tá? Às vezes a pessoa luta tanto em outra área que ela fala assim, não quero lutar contra isso e tá tudo bem, né? Claro. Mas cada um, a gente tem essa, como ser humano, a gente tem essa estrutura de fugir dos problemas, né? Então, eu escolho as batalhas que eu quero lutar. E se é uma batalha que me incomoda demais, e eu tenho uma ferramenta que, apesar de me dar um problema posterior, eu resolvo um problema agora, eu lido com o posterior depois. Você falou E é isso que eu discuto aqui. Você falou uma coisa interessante, mas o ponto aqui é levantar o seguinte: a gente, quais são as consequências? Vale, né, essa consequência, aquilo que você falou, a pessoa tem que colocar na balança porque é uma individualidade de cada um, né? Você tem essa possibilidade de fazer isso. E aí, acho que o interessante da gente trazer aqui, principalmente na tua especialidade, é entender, como você falou, às vezes uma simples cirurgia, porque é necessária, de apêndice lá, o cara teve uma crise de apendicite, tem que fazer, tem que ser de urgência e tem que ser agora, não pode nem esperar para meia hora, tem que ser agora. Legal. Você já viu isso no seu dia a dia, as consequências disso para uma cicatrização. Imagina uma cirurgia de grande porte, que às vezes são necessárias, na grande maioria, mas se eu posso evitar, por que não? Porque o corte, como você falou, né? O que acontece com o nosso músculo? O que acontece com a nossa fáscia? Como é que vai ser a resposta disso e quais são as consequências, né? Então, eu acho que principalmente eu vivenciei isso agora e tenho vivenciado isso próximo, que é a velhice dos meus pais. Né? Graças a Deus eu vi meus pais a envelhecerem. E uma das maiores dificuldades que eles têm, o meu pai passou e minha mãe está passando por isso, é um negócio chamado mobilidade. É impressionante como o idoso sofre com esse tema. E é um tema que está aí no teu consultório todo dia, né? O meu pai sofreu com mobilidade pela questão respiratória, que nós acabamos de falar pelo DPLC que ele teve. E a minha mãe sofre por mobilidade por esses desgastes que você falou, artroses e problemas de joelho. Então você começa a perceber um sofrimento bastante grande que eu acho que a nossa geração, né, que é informada, que tem acesso à informação, tá? Nós temos por obrigação consumir isso e nos preocuparmos. Então, Haroldo, pegando esse tema de mobilidade, o que você costuma orientar os teus pacientes aí, além dos tratamentos que você falou que utiliza, né, do Kencobio, das técnicas e tudo mais, mas para essa questão de mobilidade, para que lá na frente a gente não tenha que pagar um preço com a dor dessa mobilidade na nossa velhice. Olha, Takashi, muito legal você falar disso, cara. Eu tenho feito alguns tratamentos mais integrativos, onde a minha área de professor de educação física entra de novo. Então, e eu falo muito para todo mundo, né? O que a gente perde primeiro quando idoso? A gente perde força ou a gente perde resistência? Se eu pedir para um idoso correr e saltar, é mais fácil para ele do que fazer uma caminhada? Então, o que eu vejo nas academias hoje? As pessoas pegam lá pezinho de 1 quilo, dão para um idoso fazer 30, 40 movimentos e tá tudo bem, deixa eles fazendo esse movimento. Isso não está trabalhando o que o idoso realmente precisa. O que o idoso precisa é carregar peso, é fazer força. Não 30 movimentos carregando 30 quilos, mas numa diminuição para trabalhar a força pura
né? Que aí são várias formas de treinamento que a gente tem, e é lógico que você tem que fazer uma preparação do corpo para fazer o trabalho desse, mas trabalhar a força no idoso, principalmente, para a gente eu nem falo, porque é normal a gente ter que trabalhar a força, mas no idoso ela é mais importante porque a perda de massa do idoso é muito acentuada. Então eu tenho que fazer o que o corpo dele está fazendo ao contrário, para dar qualidade de vida. Porque aí as artroses não aparecem, porque eu não tenho tensão na articulação. Se eu tenho uma musculatura estável, as fáscias fazem o trabalho de biotensegridade, afastam as articulações, deixam elas ser lubrificadas e eu não gero os problemas que estão acontecendo. O que acontece é, a gente não faz trabalho de força na vida, no dia a dia, e gera esses problemas todos, e quando a gente vai querer treinar, fazer isso, já não tem mais tanta qualidade de movimento para fazer. E aí eu faço aqui, aí é um problema, aí é um trabalho que eu faço especificamente, é um processo desinflamatório, já com a ortomolecular, junto com a osteopatia e junto à musculação da forma mais adequada. Aí cada caso é um caso, porque dependendo de como o corpo se adaptou, é o que eu tenho que trabalhar para fazer o ganho de força novamente. Isso eu acho que parte para esse processo que você falou, né? Porque a questão da força muscular, ela vem numa crescente, né? O desenvolvimento dos músculos, a criança, o adolescente, a vida adulta, né? Aquele pico que a gente tem, e depois tem a decrescente, que é natural, né? Que é o próprio envelhecimento do corpo, né? Isso é natural, mas o que a gente pode evitar é esse envelhecimento precoce, né? Não só e principalmente dessa questão nossa celular, né? A gente vê muitas pessoas que têm uma boa aparência de pele, de rosto, mas você sabe que tem uma saúde debilitada. Então, o quão nós estamos nos preocupando hoje para não pagar um preço caro amanhã, né? Isso que você acabou de falar é bem interessante. Nunca tinha escutado isso, achei muito interessante. O que o idoso precisa, né? Ele precisa do quê? De força ou de resistência, né? Então, é interessante entender isso e começar a pensar, inclusive para nós, para que a gente possa fazer isso de forma gradativa e gradual, para que a gente possa também fazer essa crescente e diminuir essa decrescente, que é natural do envelhecimento, né? O corpo, até os 30 anos, ele está fazendo todas as produções hormonais, ele está em processo ascendente, né? Dos 30 ao 40, a gente entra num platô, que é onde a gente já não vai produzir mais e começa a ter um processo de perda. A partir dos 40 anos, a produção hormonal diminui, a produção de ressínteses dela diminui de uma forma, então eu não consigo mais gerar músculo da forma que eu gerava. E a única forma da gente fazer o corpo se manter é fazendo musculação, é fazendo exercício resistido de média a alta intensidade. Exercício de baixa intensidade, ele destreina a gente. Olha que maluco isso, né? Então, quando você vai lá e faz o exercício, você tem capacidade para carregar 15 quilos no seu braço direito e 12 no seu braço esquerdo. Só que você pega um pezinho de 2 quilos e fica ali movimentando ele. Beleza, você fez 10 movimentos para dar 12 quilos, seu corpo não precisou gerar nenhuma adaptação para isso. Ele só gerou um desgaste articular e destreinou sua musculatura sem te gerar um processo positivo. O que ela gera de positivo é só metabólico, não muscular, e muito menos articular. Entendi. Ao contrário, pelo que você falou, no articular ele é até o contrário, ele tem um efeito reverso. É lesivo, claro. Entendi, uma lógica muito interessante. Bom, passa rápido, né? Já estamos finalizando, já daqui a pouco tem os horários aqui do estúdio, mas eu queria aproveitar então, nessa linha, Haroldo, para a gente entrar naquele quadro que você conhece bem, que é a dica do especialista e tudo mais, o que você deixaria de orientação para esse público? Porque a gente tem aqui nosso público é um público 30 mais, 40 mais, mas principalmente que tem e que cuida dos seus pais, que observa os seus pais. Que dica você dá? Falando do inverno, dessa mudança de temperatura que você costuma dar para os seus pacientes, que orientação você nos daria a partir de agora de cuidados que a gente pode ter no dia a dia nosso? Olha, eu vou ser bem clichê do professor de educação física hoje, Takashi.
mas a musculação, ela vai trabalhar todos os aspectos que vão combater os efeitos, inclusive do frio e inclusive das dores, né? É claro que você, nessa idade, quando a gente tem mais comorbidade, a gente tem que procurar profissionais que tenham mais qualidade para poder fazer isso sem risco, né? Então, quando a gente pensa em idoso, a gente tem que pensar no sistema cardiovascular antes do sistema osteomuscular. Eu tenho que pensar na pressão, eu tenho que pensar na parte cardiorrespiratória, então a parte pulmonar, se já teve algum problema, se não tem. Na parte circulatória, importantíssima. Quais as cirurgias que esse cara teve. Procura saber, lógico, de todas as patologias, mas a musculação, ela é a dica que eu vou dar. E não estou falando de 40 a mais, não. Estou falando dos 20 para frente, nunca mais pare de fazer musculação. E busque sempre um trabalho de ganho de massa, nunca de estabilização ou de resistência. Coloque a corrida junto, que é importantíssimo, o alongamento é fundamental, mas a musculação, se ela não tiver, eu não vou conseguir criar a estrutura que mantém o corpo, que é a musculatura. Maravilha! Então fica aí a dica do nosso especialista, o Haroldo Faleiro, que tem uma grande experiência, não só, mas eu acho que bem interessante, não só essa parte da sua formação como professor e educador físico, mas também desse entendimento que você tem metabólico, porque às vezes fica aquela lacuna, né? Então você conseguiu unir isso, né? E aí com o integrativo aí do teu espaço, com o trabalho que a Luísa faz, aí você entra com toda a parte também holística, metabólica, fisiológica, mental. É muito bacana esse trabalho que vocês têm feito aí. Parabéns pelo trabalho. E eu acho que o KencoCast vai estar sempre aberto aqui, esse canal para vocês, para o teu espaço, para a gente poder divulgar isso. Eu acho que quanto mais a gente divulgar, quanto mais informação, eu acho que mais a gente vai estar contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Fico muito contente toda vez que você me convida, é um grande prazer. As conversas com você são enriquecedoras demais. Você tem muita sacada que faz a gente cair ficha, né? Às vezes a gente está tão imerso dentro do nosso próprio trabalho que a gente ouvir um insight que você tira aí dentro da nossa conversa fala, nossa, é uma vertente que eu posso explorar um pouco mais. Então, é muito engrandecedor, inclusive para a gente aqui. Eu falo que quando a gente aprende é muito bom, mas quando a gente ensina é muito melhor, né? Porque você ensinar é aprender duas vezes. E toda vez que a gente troca isso, eu aprendo muito. Ah, legal. É mútuo isso, na verdade. Obrigado pela sua presença. E aqui, quando é um bate-papo flui legal, assim como é o nosso, aqui isso é uma característica do KencoCast, é fluir o bate-papo. Eu fiz uma gravação hoje também, aproveitando o nosso estúdio, e aí a professora falava assim, mas é a minha primeira vez, como é que foi? Não se preocupa, quanto mais fluido for o negócio, mais bacana é essa ideia, Mais né? legal. Isso aí. Mas é isso, Haroldo. Então, estamos aí com o nosso próximo encontro já com data marcada. É um encontro anual, vai ter muita novidade esse ano. Mas vamos ver se a gente consegue trazer a dona Luísa para estar com a gente aqui. Obrigado mais uma vez, obrigado pelas dicas, né? E é sempre bom te receber aqui no nosso canal. Eu só tenho a agradecer. Só quero deixar mais uma diquinha aí que vai ser muito importante. Pós atividade física de muscularidade intensa, né? Treino muscular resistido intenso, o KencoBio é uma ferramenta fenomenal para eliminar até aquela dorzinha que fica do treino, tá? Legal, ótima dica. É isso aí, Haroldo. Valeu, querido. Um abraço. Deus abençoe mais uma vez. Pessoal, fiquem aqui se vocês gostaram desse conteúdo. Vai ter os dados aí. Se precisar falar com o professor, com o Haroldo lá também. Nós vamos deixar sempre os dados deles aqui, as redes sociais, para vocês curtirem. Compartilha. Se você gostou, você vai lá e fale porque você gostou. Se você não gostou, vai lá e fale também, porque essa é a ideia, como o Haroldo falou. A gente quer cada dia mais evoluir, aprender, e a gente também aprende com vocês, com o feedback de vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.